Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer a atividade do livro de Geografia, tá bom? Da página 74 até a página 79. Vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 4, que se chama A Construção do Espaço Brasileiro. A Pro tá com um pouquinho de dor de estômago, então se ficar fazendo umas caretas assim, é porque eu tô com dor, tá? Mas dá pra eu explicar pra vocês essa atividade mesmo assim. Construção do espaço brasileiro. Então, a gente vai entender como que é o Brasil, todas as suas regiões, por onde vieram os escravos, aonde viviam os índios e aonde vivem hoje. Então, a gente vai estudar o espaço brasileiro, todos os estados, todas as regiões, né? A região norte, a região sul, a região nordeste. A gente vai ver como que funciona. Vamos usar bastante os mapas. Tá bom? Tem um mapa aqui já na página 75. Aqui na questão da página 74 é necessário que a gente olhe no mapa, por isso que eu já imprimi aqui para ser mais fácil para vocês. Então, eu vou começar a leitura, tá bom? Construção do espaço brasileiro. Para iniciar, leia o trecho da letra dessa canção. Peguei o Itá no norte. Ó, presta atenção aqui no desenho do lado. É um menininho, né? Um homem, um rapaz. Com a sua trouxinha de roupa, indo pegar um barco, um navio. E ele chama Itajaé. Então, esse Itá que ele tá falando aqui na canção é esse navio, esse barco. Ó, presta atenção. Peguei o Itá no norte, peguei o Itá no norte, pra vir pro Rio morar. Adeus, meu pai, adeus, minha mãe, adeus, Belém do Pará. Vendi meus troços que tinha, o resto eu dei pra guardar. Talvez eu volte pro ano, talvez eu fique por lá. Mamãe me deu um conselho, na hora de eu embarcar. Meu filho, ande direito, que é para Deus lhe ajudar. Então, tá contando a história de um imigrante, né? Que ele saiu do seu estado e foi para outro. Para onde que ele estava indo? Aqui no começo ele fala, ó. Peguei o Itá no norte para vir pro Rio morar. Então, ele saiu lá do norte, do Belém do Pará, para vir pro Rio de Janeiro, de barco, ó. O Itá, que saía de Belém do Pará e ia para o Rio de Janeiro, passava pelo litoral de quais estados brasileiros? Consulte um mapa para responder a questão. Então, eu trouxe aqui o mapa. Ai, Jesus. Para ver por onde passou. Ó, então ele saiu aqui no norte, ó. Essa parte verde é o norte, ó. Norte. Região nordeste é o laranja, centro-oeste o amarelo, sudeste o vermelho e sul o azul, certo? Então, ele saiu do norte, aqui dessa parte verde, do Belém do Pará, e ele deu a volta até chegar aqui no Rio de Janeiro, ó. Saiu lá do Pará, deu a volta por todo o litoral para chegar no Rio de Janeiro. Vocês vão pegar... Ops! Todos esses estados aqui, ó, do litoral, e vão escrever o nome, começando pelo Maranhão, tá bom? Então, vai, Maranhão, aí tem um pedacinho do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, e aí sim vai chegar no Rio de Janeiro, certo? Vou deixar aqui o mapa para vocês darem uma olhada, pode pausar, tá bom? Pode pausar para vocês conseguirem acompanhar o percurso, tá? São só os estados que estão no litoral, estão na costa do país, tá? Eita! Estão aqui na costa do país, então só os que estão na lateral, por exemplo, Minas Gerais não precisa colocar, porque não é no litoral, certo? O personagem da canção queria voltar logo para casa ou permanecer no Rio de Janeiro? Explique. Então, aqui tá falando, tem duas frases que explicam isso. Ele coloca, talvez eu volte pro ano,
talvez eu fique por lá. Então ele foi meio que na indecisão, né? Ele não tinha certeza de se ele ia dar certo aqui no Rio, se ele ia conseguir viver aqui, ou se ele ia precisar voltar. Então não tinha essa certeza, eu vou ficar ou eu vou voltar logo. Ele foi para ver no que ia dar, né? Vocês vão explicar aqui na questão 2. Se não couber aqui, pode colocar no caderno, não tem problema. Em sua opinião, então lembra que eu falei que opinião não tem certo e errado. Então, na sua opinião, por que as pessoas migram? Você conhece algum imigrante? Você conhece alguém que morava no Nordeste e veio para São Paulo? Ou vice-versa, alguém que morava em São Paulo e foi morar em outro estado? Você conhece alguém ou não? E por que você acha que isso acontece? Por que as pessoas mudam de estado? Por que elas saem da onde elas sempre moraram, cresceram e vão para outro lugar? Tem vários motivos, né? A procura de emprego, a procura de moradia, às vezes porque hoje em dia com a internet você conhece pessoas de outros estados e aí tem gente, né, que tem essa coragem de ir para outro estado para viver com quem ama. Então, hoje em dia existem vários motivos para migrar, né? Às vezes você passa em um concurso em outro lugar e você precisa ir trabalhar lá, ou você consegue comprar uma casa, ganha uma herança, não sei, tem milhares de motivos. Na sua opinião, qual é o motivo que a maioria muda de um estado para o outro ou de um país para o outro? Aqui na página 75, um país de migrações. Então tá falando aqui que o Brasil, ele é um país que migra muitas das pessoas. As pessoas mudam muito de um estado para o outro, de um país para o outro. Ó, embora o Brasil seja um dos países mais populosos do mundo, seus habitantes estão distribuídos de forma desigual pelas regiões brasileiras, como podemos ver no mapa abaixo. Então tem aqui, ó, a região norte tem só 2 pessoinhas, ó, 2 bonequinhos. A região nordeste tem bastante. A centro-oeste também tem só 2. Sudeste é o que mais tem, então a maior população do Brasil está no sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, a maior população está aqui. No sul também tem bastante gente, mas não igual no sudeste, certo? Dá pra você ver aqui pela quantidade de bonequinhos que tem em cada região, tá? Onde tem mais e onde tem menos. Aqui na legenda tá, ó, o bonequinho, a bonequinha, 4%. Então, cada bonequinho desse equivale a 4% da população brasileira. Então, por exemplo, no norte tem só 2 bonequinhos, equivale a 8% da população. Qual é a região brasileira com mais habitantes? E quais as 2 regiões com menos habitantes? Só olhar aqui no mapa, as regiões que têm mais bonequinhos são as que têm mais habitantes e as que têm menos bonequinhos são as que têm menos habitantes. E colocar o nome delas aqui, simples e fácil. Ordene as regiões brasileiras conforme o número de habitantes. Comece com a região com mais habitantes. Então, vocês vão começar aqui com o sudeste, que é onde tem mais. E depois vocês vão colocando o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, certo? Então, o sudeste é o primeiro, é o lugar que mais tem habitantes no Brasil. O segundo é qual? Vou contar aqui. É o sul? É o centro-oeste, nordeste? É o norte? Vou colocar em segundo lugar. Depois em terceiro, quarto e quinto, beleza? Agora, na página 76. É só leitura, tá? Na página 76 não tem nenhuma atividade. A distribuição da população no território brasileiro é resultado das características do processo de povoamento dos diferentes períodos da história. Desde o período colonial, as pessoas se deslocam de uma região para outra do país em busca de melhores condições de vida e atraídas por novas atividades econômicas. Então, é aquilo que eu falei, né? Quando a pessoa migra de um lugar para o outro, ela se muda, ela tá tentando ter uma condição melhor de vida, seja ela na vida pessoal ou na vida profissional. Observe os mapas a seguir para entender melhor como se deu a ocupação do território brasileiro. Então, são os mapas aqui e eles vão contando um pouquinho da história, certo?
Então, começa aqui. Brasil, cana-de-açúcar, séculos 16 e 17. Durante os séculos 16 e 17, o litoral do Nordeste e o Sudeste foi ocupado principalmente pelo cultivo de cana-de-açúcar. Então, tem aqui na legenda a parte verde, ó, se a gente olhar aqui no litoral, era onde era plantado cana-de-açúcar, certo? Isso lá no século 16 e 17. Vamos lá, do lado, século 18. Na primeira metade do século XVIII, com a descoberta do ouro, pessoas vindas de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste e de Portugal povoavam as regiões das minas. Então, as partes amarelinhas desse mapa significam onde tinha ouro, onde se juntou muitas pessoas para minerar, que a gente fala de Minas Gerais, né, porque era o lugar onde tinha mais minas de ouro. Hoje em dia ainda tem, claro, mas antigamente foi o lugar que ficavam os garimpeiros para procurar o ouro. Por isso que são as Minas Gerais, porque tinha não só ouro, como outras pedras preciosas. Brasil, café século XIX. Tem aqui a parte vermelhinha, que é a área de cultivo, presta atenção. O desenvolvimento do cultivo do café no século XIX atraiu imigrantes e pessoas de outras regiões do país para a região sudeste. Então, aqui nessa partezinha vermelha, já no século XIX, era onde plantava mais café. E aí vinham as pessoas para trabalhar nesse cultivo do café, né? Na plantação, na colheita, na comercialização. Tudo nessa área vermelha que fica aqui no sudeste, entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Último, Brasil, indústria. Presta atenção, essa daqui é o que a gente vive hoje em dia, certo? O século 20 e o século 21. Nos séculos 20 e 21, as áreas industriais foram as que mais atraíram a população. Então, assim, a gente fala bastante de centralização do comércio, centralização da indústria. No centro-oeste, até um pouco mais para o sul, é onde existem as maiores empresas, as maiores fábricas que geram milhares de empregos. Então, por isso que muitas pessoas do norte, nordeste e centro-oeste vêm para o sudeste e sul para conseguir mais empregos, mais vagas de empregos. Porque multinacionais estão localizadas aqui, onde a gente mora, aqui no sudeste. Aqui é mais fácil conseguir emprego e já é difícil, né? Já é difícil a gente conseguir emprego aqui, mas é mais difícil ainda para quem mora lá no Nordeste, para quem mora no Norte, principalmente. Por isso que eles vêm para cá para procurar melhores condições de vida, beleza? Na página 77, tem aqui, analise a linha do tempo. Assinale na linha do tempo a seguir as principais atividades econômicas realizadas no Brasil no século 16 até o século 21. Ai, meu Deus, estou com refluxo. Aí tem aqui a linha do tempo, desde o século 15, ó, o X é 10 e V é 15, é 5, aí juntando dá 15. Aí passa o 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Vocês vão colocar em uma setinha aí no século para colocar o que era cultivado nessa época. Então, por exemplo, olhando aqui no mapa, a primeira coisa que entre o século 16 e 17, no meio, entre o 16 e o 17, você vai colocar uma setinha e escrever que era cultivado cana-de-açúcar, de acordo com o primeiro mapa aqui, certo? Depois, aqui no século 18, ó, você pode colocar no século 18 uma setinha, que era a mineração, certo? E aí você vai preenchendo essa linha do tempo de acordo com esses mapas aqui, vai fazendo uma setinha entre os séculos, certo? No século 21, o desenvolvimento de atividades econômicas continua atraindo as pessoas para diferentes regiões do país. Em sua opinião, quais são essas atividades? Comentem com os colegas e com o professor. É exatamente o que eu estava explicando aquela hora, né? Que no Sudeste é onde ficam as multinacionais, né? As empresas que são muito grandes e geram muitos empregos.
Então, por isso que as pessoas migram para cá. Exatamente o que eu estava explicando na última página. Como professor, pesquise atividades econômicas que tenham atraído pessoas da região centro-oeste. Escreva abaixo um texto com as informações levantadas, depois faça colagens e elabore uma legenda para as duas atividades que você encontrou na sua pesquisa. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre as atividades econômicas que chamaram o pessoal do centro-oeste pro sudeste. Então, você vai ver assim, por que os habitantes do centro-oeste migram para o sudeste. Pode colocar isso aí lá no Google que vai aparecer os motivos. E aqui embaixo você vai fazer, além de você explicar com as suas palavras, né, o porquê que eles vieram para cá, quais são essas atividades, empresas multinacionais, melhor condições de vida e blá blá blá. Vocês vão pesquisar, vocês vão desenhar também. Se não quiser desenhar, pode imprimir, colar ou pegar em alguma revista a diferença, né? Como que é lá no centro-oeste, como que é aqui no sudeste, em São Paulo, Avenida Paulista, onde tem muitos prédios comerciais. Lá no centro-oeste não é assim, né? Então, São Paulo é um centro comercial, onde existem muitas empresas, muitos prédios, muitas indústrias. Então, você pode pegar ou desenhar esses vários prédios, essas indústrias, saindo aquela poluição de cima, né? Usem a criatividade de vocês para fazer a diferença do centro-oeste para o sudeste. Então, pode pesquisar como que é lá no centro-oeste, é mais área rural, né? Tem as partes com bastante prédios também, mas tem mais partes com a área mais simples, mais rural, mais natureza, né? Aqui em São Paulo é raro você ver um lugar grande assim, com bastante vegetação. Tem mais casas, prédios. Lá no centro-oeste a gente já consegue achar mais sítios, mais chácaras. Certo? Acho que eu consegui explicar mais ou menos o que tem que fazer nessa aqui. Vocês vão colocar lá no Google, pesquisar e depois desenhar a diferença do centro-oeste para o sudeste. Só isso. Virou. Página 78. Nossa, Pro, é muita lição. Gente, não é muita lição. Sabe por quê? Porque a maioria tem uma ou duas respostinhas pequenas que vocês vão ter que fazer. O que vai mais dar trabalho? Essa 3 aqui da página 77 e a última da página 79, que eu nem sei se vai dar muito trabalho não, é só para vocês colocarem os nomes dos estados brasileiros, tá? Tanto a sigla quanto o nome, mas aí é uma pesquisa rápida que vocês fazem, já conseguem preencher essa tabela. Tem muita leitura, né? Por isso que demora mais do que, por exemplo, português. Português é mais dinâmico, né? Tem mais atividades. Isso daqui é mais leitura e explicação. Então, vamos lá. Chamamos migração o deslocamento da população de uma região para outra, dentro de um mesmo país ou de um país para o outro. A pessoa que migra recebe o nome de migrante. O deslocamento de pessoas dentro de um país recebe o nome de migração interna. Então, se você muda de um estado para o outro dentro do mesmo país, é uma migração interna. Deslocamento de pessoas de um país para o outro é migração internacional. Então, se você vai, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, é uma migração internacional. A saída de pessoas de um país ou região denomina-se emigração. Então, quando você sai do país, é uma emigração, com E de elefante. E a entrada de pessoas em um país ou região chama-se imigração. Então, quando você sai é emigração, quando você entra é imigração, tá? Muda a primeira letrinha. Um começa com E de elefante, o outro com I de iguana, vamos falar assim. Geralmente, as pessoas migram quando não encontram boas condições de vida no lugar onde nasceram. Problemas econômicos, climáticos e conflitos estão entre os motivos que fazem as pessoas buscarem melhores condições de vida em outros lugares. Então,
tá falando exatamente o que eu tinha explicado mais cedo, né? Que as pessoas migram de um lugar para o outro por causa das condições econômicas, procurando novos empregos, condições climáticas também, né? Tem lugares que é muita seca ou se não chove muito e você não consegue nem plantar nada, nem sobreviver direito, muitas enchentes, ou se não, muita falta de água, então você vai procurar melhor condição de vida. A seca e as duras condições de vida do sertão da região do Nordeste levaram muitas pessoas a migrar para outras regiões do país. Nossa, eu tô lendo hoje. A cultura nordestina é muito marcante no Brasil todo, desde a culinária até a literatura. A migração nordestina é cantada em muitas canções, como as que você vai ler a seguir. O último pau de arara. Então a gente vai ver um pouquinho da cultura nordestina, tá bom? Os nordestinos, eles migram muito, porque no Nordeste é um lugar muito quente, que falta muita água. Hoje em dia já tá mais organizado, né? Mas antigamente não chovia muito, eles não tinham reservas, tinham que ficar reféns de um caminhão-pipa, um caminhão que trazia água num determinado lugar e as pessoas tinham que ir buscar essa água. Hoje em dia ainda existem lugares que são assim, mas graças a Deus tem lugares que já conseguem ter um saneamento básico, ter uma água saindo na própria torneira, né? Mas teve épocas que não tinha isso. Último pau de arara. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão. Mas se chover, dá de tudo, fartura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Então ele está explicando o amor que a pessoa tem pelo Nordeste, né? Eles amam morar lá, só que eles precisam da chuva para conseguir plantar, para conseguir sobreviver. Então eles ficam rezando para chover, para conseguir não ter que largar o Nordeste, que é um lugar que eles gostam de morar, que foi onde eles nasceram. Pau de arara. Pau de arara é o caminhão que leva as pessoas antigamente. Hoje em dia eu não sei se tem mais, mas antigamente tinha muito esses pau de arara, que são os caminhões normais mesmo. Colocavam as pessoas na caçamba e tinham várias madeiras, então era o pau de arara que as pessoas ficavam lá segurando, não era um ônibus, né? Era na caçamba do caminhão que eles eram transportados. Eu um dia cansado, que tava com fome, que eu não tinha nada que fome que eu tinha, que seca danada do meu Ceará. Eu peguei e juntei um restinho de coisas que eu tinha, 2 calças velhas e uma violinha, e num pau de arara toquei pra cá. Então tá explicando que ele não tinha nada lá, não tinha o que comer, não tinha o que vestir, e aí ele entrou num pau de arara com as poucas coisas que ele tinha e se mudou para um lugar que teria melhores condições de vida. De acordo com as canções, qual é o principal motivo da migração nordestina? A seca, né? Isso aí tá muito claro. E atualmente, qual o principal motivo dessa migração? Hoje a gente pode ver, como eu falei para vocês, a seca já está bastante controlada, eles têm o saneamento básico, eles conseguem estocar bastante água, mas lá ainda tem bastante desemprego, né? A escolaridade não é muito boa, apesar das maiores notas no Enem serem dos nordestinos, né? Muito orgulho dessa terra, mas lá, como o centro comercial é aqui no Sudeste, lá falta muito emprego, né? Então muitos vêm para cá para procurar mais vagas de emprego, mas não que lá não seja maravilhoso. O nosso Nordeste é muito rico, né? Nosso Nordeste é muito lindo, tem as melhores praias, o turismo lá é muito lindo, muito bom, mas infelizmente muitas pessoas passam necessidade, por isso que elas mudam para procurar mais emprego, mais condições, mais moradia, certo? Vamos na página 79. Complete o quadro ao lado com as siglas dos estados brasileiros. Então tem as siglas aí, já tem de alguns, e tem do outro lado que tem o nome da federação, que é
Acre, Amapá, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Já tem alguns que tem, outros que não tem, vocês vão ter que completar, certo? Então, AC é a sigla de qual estado brasileiro? Procura lá ou olha em algum mapa para você saber aonde que é essa sigla, tá bom? Pinte no quadro os estados da região Nordeste. Consulte o mapa da página 24, se necessário. Então, a gente pode voltar, ó, na página 24. Cadê? Aqui, ó. Na página 24, vocês colocaram aí qual é a região Norte, Nordeste. Você pode ver quais são os estados que fazem parte dessa região, tá bom? Aqui na página 24, ó, tem esse mapa aqui com todas as siglas. Vamos lá. Aí vocês vão pintar aqui no... É que eu não posso mostrar que tá a resposta. Vão pintar aqui no quadro, tá bom? Pode pintar também no mapa. Depois pinte os estados no mapa. Então primeiro você vai fazer aqui, pintar quais os estados que são do Nordeste e depois pintar no mapa. No trecho das duas canções da página anterior, sublinhe a região e o estado apresentado, como o professor apresente o estado no mapa. Aqui tá falando do Cariri, não foi? Cadê? Isso. Só deixo o meu Cariri, aqui na último pau de arara. E no outro tá falando que seca danada do meu Ceará. Então já tá falando aí aonde que é, né? Só colocar na resposta a região do Cariri e o estado do Ceará. Agora aqui, ó, com a ajuda do professor, façam setas indicando a principal região de origem dos imigrantes nordestinos e o estado de destino. Então, o que a gente vai fazer? Vou até pegar meu mapa aqui para mostrar para vocês. Vocês vão pegar esse mapa. Então, tem aqui a região Nordeste. É toda essa parte laranja. E para onde esse pessoal vem? Tá longe, né? Peraí. Para onde esse pessoal do Nordeste vem? Para o Sudeste. Então, você vai fazer setas. Aqui não vai dar, peraí. Fazer setas, ó. Tá vendo? Setinhas. Para onde eles vêm, tá bom? Então, eles saem aqui do Nordeste e vem pro Sudeste. Nesse mapa aqui de em cima, vocês vão fazer essas setinhas que eu fiz nesse mapa daqui, certo? Bem tranquilo de fazer. E complete a legenda, bem dinâmica essa atividade, eu gostei. Eu ia passar até menos páginas, mas eu achei legal vir até essa hoje, para encerrar esse assunto bem completo, né? Então, vocês vão escrever aqui todos os nomes dos estados e suas siglas. Depois, vão pintar a região Nordeste, tanto na tabela quanto no mapa. E fazer as setinhas igual eu fiz aqui, certo? Que eles saem do Nordeste e vêm para o Sudeste. Tranquilo? Acho que deu para entender. Vou ir ali tomar um remédio para minha dor de estômago. E qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp, tá bom, gente? Beijo. Tchau.